Amados irmãos, graça e paz, aqueles que nos ouvem, nos assistem de casa ou de outros lugares, que Deus também abençoe cada um. Nós continuamos aqui com os estudos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, uma visão panorâmica. Ainda estamos em Gênesis 4, pelo tanto que temos de conteúdo para explorar, mas mais adiante a gente vai passar mais rápido, até chegar a Noé, que foram os pontos que o pastor nos entregou. Caim, Abel e Noé. Até a semana passada, eu vou pedir que o Adson já projete aí, por favor, Adson. Adson, vamos lá? Até a semana passada, nós vimos isso. Pode ir até o 18. A tela de número 18. Isso. Até a semana passada, nós vimos que as aulas iniciais foram ministradas pelo pastor Edson e a gente começou falando sobre Caim e Abel. E nós vimos até a semana passada quando Caim assassina o seu irmão e quando Deus fala com Caim e Deus interpela e questiona Caim a respeito daquilo que ele havia feito. A gente vai partir daí, tá? Chamando a atenção para algumas questões que eu tenho tratado sempre, que é lembrar que nós tínhamos duas árvores. Por que eu tenho falado tanto sobre essas árvores? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas lembrar que quando Deus determina o homem lá no Éden que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, há também referência naquele contexto a uma outra árvore que é a árvore da vida, tá? Então, por que você fala tanto dela? Depois vocês vão ver. Mas aí a gente vai partir de onde a gente parou a semana passada, mas antes a gente vai orar. Vamos orar? Senhor, pedimos a Tua bênção, graça, direção. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a Tua palavra seja plantada no nosso coração e venha frutificar para a glória do Teu nome. Sem o Senhor nada podemos, nada somos. E só o Senhor pode aplicar a Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, em nosso coração. Então, age, Espírito Santo. Pedimos assim, em nome e pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. A nossa última tela, semana passada, foi essa daí. Que a gente vê que na conversa de Caim, de Deus com Caim, Caim é amaldiçoado, lembram disso? Que Deus vai dizer que a terra não vai mais produzir, mas a gente sabe que Caim dependia da terra, porque qual era a profissão de Caim? Isso, lavrador, certo? Ele cuidava da terra. E Deus diz, a terra não vai mais produzir. Por essa razão você vai ser errante. Você vai, você não vai ter um lugar fixo. Andarilho, fugitivo, a gente vai ver isso. A gente vê que Caim reclama, diz a Deus que aquilo era muito pesado, que ele não podia suportar aquela punição, aquela consequência, aquele castigo que Deus dá. E aí Deus diz, e mostra o temor de ser morto, Deus diz, olha, não se preocupe, porque quem matar Caim vai ser vingado 7 vezes. E Deus coloca uma marca em Caim para que onde ele chegar, onde ele estiver, saibam quem ele é e ele não seja morto. Tá? E a gente já falou da semana passada que qualquer leitura a respeito dessa marca é mera conjectura, não há evidência sobre que marca é essa. E é absurdo mais ainda pensar que ela seja relacionada a alguma questão da raça humana. Eu não vou entrar em detalhes, mas quem já ouviu essa história sabe do que eu estou falando, tá? Então isso não procede. Se alguém quiser perguntar depois, Isabela, o que é que você fala? Vem que a gente conversa, mas não procede, tá? A gente não sabe que marca é essa. E aí a gente sabe que a história continua e Deus protege Caim, e assim Caim vai embora para uma região longe da região do Éden. Até então ele estava nas imediações do Éden e vai para longe da presença do Senhor. Lembrando que eles não viviam mais no Éden porque Deus tinha colocado anjos na entrada, não podiam, os homens não teriam mais acesso ao jardim, e colocou espadas inclusive, porque Deus estava protegendo o quê? A árvore da vida, para que não comam da árvore da vida, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Próximo, por favor, Watson. Sim. Então, o reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto, trazendo capítulo 4 de
de Gênesis até onde a gente viu, eu vou pedir que vocês deixem a Bíblia aberta em Gênesis 4, que a gente vai voltar para ele, mas vai caminhar por outros textos também bem importantes. Mas deem uma olhadinha rápida aí nesse texto, que vocês vão ver que aquilo que a gente tem tratado está presente aqui nesse capítulo. E aí, o reverendo Augusto Nicodemos, fazendo um resumo sobre isso, ele vai dizer o seguinte: é sempre importante, gente, a gente lembrar que pensar que a gente precisa compreender o texto bíblico olhando para esse leitor, esse público original. Ele foi escrito com propósitos específicos, ele foi escrito num contexto específico. É texto, obviamente, a gente não abre mão da visão de que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas Deus usou homens dentro da sua cultura, com as suas particularidades, para escrever as Escrituras. E aí, olhando para esse contexto, o reverendo Augusto Nicodemos mostra o seguinte: primeiro, o que Moisés queria mostrar com esse texto? A gente precisa lembrar que o povo tinha saído do Egito, tá? E iria enfrentar os povos que viviam na terra que eles teriam que conquistar. Mas eles tinham vivido aquele tempo enorme como escravos no Egito. E aí, vem para cá. Primeiro ponto que ele destaca, que eles queriam, Moisés pretendia que o povo tivesse em mente essa história de que o conflito que eles viviam presentes no Egito, porque eles estavam com um povo que era contrário à perseguição de Faraó e assim por diante, mas também o conflito que eles iriam enfrentar quando eles fossem tomar posse da terra, esse conflito está desde o início. E é um conflito que não termina, ou terminou. Israel, Velho Testamento. Mas nós somos o quê? Israel do Senhor. Não são os do sangue que são Israel de fato. São aqueles que são pela fé. Sempre foi pela fé. Então a igreja do Senhor é esse povo que começa lá em Gênesis e vai até o final da história. E esse conflito é um conflito permanente. E Moisés queria deixar isso muito claro para aquele povo que ia enfrentar essas dificuldades. O segundo ponto que ele destaca é os efeitos do pecado, do primeiro pecado para toda a humanidade. Ali ele estava falando de Caim, ali ele estava mostrando as consequências para a vida de Caim, mas essas consequências não param. A gente vai ver, daqui a pouco a gente vai ver a continuidade dessa história, e a gente vai ver que as consequências permanecem e obviamente a gente conhece muito bem cada uma delas. A responsabilidade do homem por seu pecado. Lembra que a gente destacou isso a semana passada? Quando Deus diz a Caim que o pecado está à sua porta, como um animal que vai atacá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Lembra disso? E a gente destacou a importância da responsabilidade humana no processo de obediência a Deus. Nós somos transformados pelo Senhor, nós temos o seu Espírito Santo e o Espírito de Deus nos capacita a vivermos em obediência. É óbvio que nós erramos, porque nós ainda não somos perfeitos, mas nessa busca pela obediência, que é o processo de santificação, muito nos cabe. Então, é uma responsabilidade, nós temos essa responsabilidade, a Bíblia aponta para ela, e Deus deixa isso muito claro quando fala com Caim, e o reverendo Augusto Nicodemos traz isso como também sendo um dos aspectos que Moisés destaca. E ele vai dizer isso, ó: Deus responsabilizará cada um por suas escolhas. E aí esse restante, esse ou aí, já foi um pouquinho assim, um acréscimo que Isabela colocou, tá? Como diz o outro ali, melhorando, reverendo Augusto Nicodemos, alguém que diz que melhora Hernandes Dias Lopes. Brincadeira, gente. Mas a ideia é que ou Deus vai punir o homem, por causa do seu próprio pecado, ou esse homem pode ser perdoado por meio de Cristo. Mas nunca esqueça, gente, nunca esqueça que para alguém ser perdoado por Deus e ser filho de Deus, ele puniu Jesus no lugar dele. Nunca esqueça que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício substitutivo. Ele recebeu a punição do nosso pecado. Deus não nos perdoou, eu vou usar a expressão de graça, no sentido de que Deus simplesmente olhou para a gente e disse assim, ó, esse aqui eu amo desde a fundação do mundo, então esse aqui eu perdoo. Ele nos perdoou pela graça. Pela graça. Jesus se fez pecado por nós, para que Deus pudesse puni-lo e colocar sobre nós a sua justiça. Então pensa nisso, quando você vir alguém assim,
que uma história terrível, que se converteu. Nossa, como é que pode? Principalmente quem nos escuta, que às vezes tem essa visão equivocada. Como é que pode Deus perdoar fulano? Fulano que fez isso, isso, aquilo, outro. Fulano que fez coisas tão absurdas. É possível o perdão a fulano, a mim e a você, e a você que nos escuta, porque Deus nos puniu em Cristo. Por isso que não há outro meio de salvação para o ser humano. Não há. Não há. Porque nós sempre seremos encontrados em falta. Ok? Seguindo. O outro ponto que ele destaca é a continuidade da esperança de que o Filho Redentor chegaria. Quando Deus conversa com Adão, Eva e a serpente, óbvio, a gente lembra desse texto, que Deus promete o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então o povo, a partir daquele momento, a família do Senhor passa a aguardar, ter essa expectativa de que o Redentor viria. E as famílias tinham essa expectativa: será que é o meu filho? Será que é esse? E ano a ano, sempre que será que é o Redentor? Será que foi ele que chegou? E por fim, precisava mostrar a essência do culto a Deus. Gente, isso aqui é muito, mas muito sério. Por quê? Veja o que é que ele vai dizer. Que eles tinham saído do Egito, eles iam entrar numa terra com religiões politeístas. Inclusive com sacrifícios dos seus filhos. Havia povos que sacrificavam, acho que era o deus Moloque, se não me engano, que eles faziam, ofereciam crianças, era uma imagem enorme que eles colocavam fogo e colocavam crianças ali dentro. E aí, pasmem, Israel fez isso também, tá? Mais tarde, mas vamos lá. Moisés estava preparando para essa realidade, que eles iriam viver numa realidade completamente hostil e contrária à vida que eles precisavam ter com o seu Senhor. Será que tem alguma coisa diferente hoje em dia? Vocês acham que tem? É tão diferente assim do nosso tempo? Nós também vivemos num mundo hostil, completamente oposto à vontade do nosso Senhor. E assim como o povo foi alertado, nós precisamos estar sempre alertas para que nós vivamos em obediência ao Senhor. E aí, a gente vai fechar essa primeira parte lendo alguns textos que eu vou colocar aí. Eu vou pedir que vocês abram esse texto. Mas vocês abram assim, para ler de maneira muito forte, muito... até me emociono quando eu vejo. Gente, eu sou chorona, acho que vocês viram hoje de manhã, né? Chorona. Hebreus 12, 24. A gente viu que quando Deus fala com Caim, que Deus repreende por causa do que ele fez com o irmão, ele vai dizer: o sangue do teu irmão clama da terra até mim. Lembra que a gente leu isso? Lembra que a gente leu que Apocalipse, que existe um clamor dessas almas que foram martirizadas e que o Senhor vai exercer justiça? Nós precisamos ter essa esperança. Vamos ver o que Hebreus 12, 24 nos diz? Todos abriram? Todos abriram? Sim? Vamos ler juntos Hebreus 12, 24? O que é que diz? Eu quero ouvir a igreja bem forte. Vamos ler de novo? Ok. Viram isso? Aqui o texto começa, obviamente, o sentido dele está nos versículos anteriores. O versículo 21 vai dizer: na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Olha como ele está fazendo um paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E aí o autor aos Hebreus está dizendo à igreja: mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores a que fala o próprio Abel. Entenderam?
O autor aos Hebreus está dizendo, olha, como igreja, povo de Deus, nós estamos chegando a essa realidade, que estava presente no Velho Testamento, mas apontava para agora. Por quê? Aí vamos focar aqui no sangue. O sangue de Abel clamou a Deus. O sangue de Abel clamou por quê a Deus? Ele pedia o quê? Imagine essa figura, certo? O sangue clamando. Pelo que esse sangue clama? Por? Justiça. Por justiça. Mas a Bíblia está nos dizendo de forma maravilhosa, nesse versículo 24, que o sangue de Jesus, o sangue da aspersão, que fala coisas, ou seja, o sangue de Jesus também fala, mas fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Se o sangue de Abel clama por justiça, o que é que o sangue de Jesus faz? Oferece a justiça. O sangue de Jesus oferece a justiça, o sangue fala. É óbvio que isso é uma figura de linguagem, mas é maravilhosa. É maravilhoso saber enxergar essa relação. E lembra que eu chamei tanto a atenção de vocês para a árvore da vida? O que foi que aconteceu lá no Éden? O jardim foi fechado. As pessoas não podiam mais ter acesso ao jardim. Para que não comessem da árvore da vida, Gênesis diz isso, para que Deus diz isso, para que não comam da árvore da vida. Vamos ler Apocalipse 22, de 1 a 5, e o versículo 14. Agora sim, eu vou pedir que vocês leiam lendo. Que quem está em casa escute pela grandeza desse texto. Apocalipse 22, de 1 a 5. A visão é o quê? Aqui a visão, gente, desse reino que o Senhor preparou, que por enquanto é invisível, a cidade celestial, que por enquanto, só por enquanto é invisível, mas que é real. Vamos ler versículo 1 a 5, que é que vai dizer, e depois a gente vai para o 14. Vamos ler juntos? Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos de séculos. Aleluia. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Gente, aqui está mostrando que ao fiel, aquele que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, a esse Deus permitirá que Deus permitirá entrarem pela porta. Eu vou me colocar, entraremos pela porta por meio do segundo Adão. Viram a relação? Gente, a árvore, olha essa imagem. A árvore da vida foi proibida ao ser humano no Éden por causa do pecado que nós temos no primeiro Adão. Jesus, o segundo Adão, a partir dele, um novo povo é formado desde o começo pela fé. Então, desde Abel, temos os filhos de Deus, a linhagem santa do Senhor. Então, desde Abel, esse povo está sendo preparado. Alguns já estão lá, ainda não vivendo a sua plenitude, porque eles aguardam a chegada dos demais, daqueles que comporão todo o povo de Deus. E esse povo entrará pelas portas da cidade. E a Bíblia está dizendo que nós teremos acesso ao quê? Árvore da vida.
É claro que isso é uma figura, mas que mostra que nós não morreremos mais. E toda a maldição, ela passou. Imagino que é a restauração de todas as coisas. Você vive essa expectativa, meu irmão? Você tem essa expectativa de que o Senhor está no controle da história, o trono está ocupado, a despeito das situações que a gente vive aqui, a despeito das tribulações, das incertezas, das angústias, dos medos, o trono está ocupado. E o Senhor está conduzindo a história, quer queiram, quer não. Os grandes, os poderosos, estão simplesmente cumprindo aquilo que cabe, que foi determinado por Deus para que a história se cumprisse. É claro que existe a responsabilidade humana, a gente acabou de falar sobre isso, mas a história está sendo dirigida pelo Senhor para onde quer que chegue. E o final dela é o seu povo reunido. Começa com uma ceia, o seu povo reunido, e nós estaremos lá. A cura das nações, em Cristo, no segundo Adão. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a gente precisa crer, a gente precisa... Quando vocês estiverem passando por dificuldade, por maior que seja, lembre disso. Um dia todas as coisas serão restauradas. Um dia tudo estará no seu devido lugar. Pode demorar, pode ser que a gente venha com o Senhor e não o veja vir. Os que estão vivos verão a sua vinda, mas aqueles que estiverem com Ele virão com Ele. A gente não sabe de que lado a gente vai estar, mas é certo de que o Senhor voltará. E isso ninguém pode tirar. Essa certeza ninguém pode tirar da igreja. Ninguém. Nenhum soberano deste mundo, nenhum rei poderoso, ninguém pode arrancar essa certeza. E nós precisamos ser portadores dessa mensagem, de que para o homem que está em Adão, pecador, separado por Deus, separado de Deus, existe o segundo Adão. O Senhor Jesus faz novas todas as coisas. E nós estaremos com Ele no dia do Senhor. Louvado seja. Estaremos. Gente, eu vou ler novamente. Vou pedir que vocês leiam comigo de novo. Versículo de 1 a 5. Vamos ler juntos de novo. Bem forte. Então. Pode ficar mais forte. De novo. Então. Reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Gente, nada pode nos enfraquecer. Nada, nada. Se nós temos isso no coração, nada pode nos enfraquecer. E o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a viver essa realidade. Como o reverendo Augusto Nicodemos destaca, fala a importância do cuidado, do zelo com o culto, trouxe aqui uma complementação, vou pedir que ele passe, pode passar. Bem rápido, a gente não vai tratar disso com detalhes, mas só para que a gente falou disso, inclusive um irmão chamou a atenção aqui quando ele fez uma pergunta, e eu disse que a gente trataria isso lá no final, dessa primeira parte, que sim, Deus tem a forma como Ele quer ser adorado. Primeiro, começa estando em Cristo. Ninguém tem acesso ao Senhor em adoração se não for por meio de Cristo. Nós não seremos aceitáveis sem Ele. Mas a Bíblia nos mostra que existe a forma, Deus determina, e como Ele quer ser adorado. E a gente precisa conhecer, para que a gente obedeça. E aí, existe dentro da teologia, existe algo que é intitulado dessa maneira, que é o princípio regulador do culto.
O princípio regulador do culto fala para o culto público, quando a igreja se reúne como povo de Deus em santa assembleia para cultuar o Senhor. E o que é que diz o princípio regulador do culto? Que o verdadeiro culto, primeiro, é ordenado somente por Deus, o falso ele não ordenou, e essa é a síntese do princípio regulador do culto. Todos os elementos do culto a Deus devem basear-se na palavra de Deus e serem ordenados. Então, aquilo que Deus diz, que a palavra nos mostra que pode ter no culto, pode ter ou deve ter no culto. Aquilo que fica em silêncio não deveria ser trazido para o culto. Isso é o princípio regulador do culto. Existe uma outra forma de enxergar, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, em seus símbolos de fé, e aí eu trago a confissão de fé de Westminster, fala sobre o princípio regulador do culto. Tem alguma coisa sobre isso a mais aí, mas pelo tempo a gente vai passar, porque eu não vou entrar no assunto, não vou detalhar, mas eu queria apenas chamar a atenção para que os irmãos possam estudar sobre, pesquisar. Inclusive, tem um documento da IPB que são princípios de liturgia. E aí, nos princípios de liturgia, a gente encontra também orientação sobre esse ajuntamento, sobre o culto público. Por quê? A nossa sociedade, o nosso tempo, uma das coisas que nós perdemos como sociedade de modo geral foi o temor do Senhor. Infelizmente, os nossos filhos, nós nem tanto, gerações anteriores nem tanto, mas a gente está vendo que dia após dia se perde o temor do Senhor. Pelo esvaziamento de noções como verdades, como questões absolutas. Então tem muito assim, é a minha opinião, eu penso assim, mas eu não acho assim. Ou a gente tem referências seguras sobre as quais a gente se sustenta, ou então a gente vai ficar nessa, no gosto, e isso chega no culto. Mas o culto ao Senhor, ele precisa ser vivido de modo muito sério. Vocês sabem, por exemplo, lembram a história de Ofni e Finéias? Os filhos de Arão que ofereceram fogo estranho, a Bíblia fala isso. Ofereceram fogo estranho ao Senhor, o Senhor os consumiu. É claro que Deus não faz isso hoje em dia. É óbvio que a revelação é progressiva, nós estamos num outro momento dessa revelação, da revelação não, que não tem mais revelação, mas no outro momento da história do povo de Deus. Mas o Senhor requer de nós santidade. O Senhor requer de nós, o Senhor é o mesmo. Gente, se você tem ênfase na leitura só no Novo Testamento e você não conhece o Deus do Antigo Testamento, a sua visão está desequilibrada. Deus é o mesmo, do começo ao fim. Ele continua zeloso com a sua santidade, ele continua zeloso com os seus princípios, ele continua requerendo de nós obediência à sua vontade e conhecimento dele. E a gente precisa se firmar nisso, ter muito cuidado, porque o Senhor não muda. O Senhor, não muda. Ele diz isso na sua palavra. Vamos ser zelosos, estudar, aprender da parte do Senhor para que a gente possa servi-lo como ele precisa ser servido. E isso tem muito a ver como nós lidamos com o culto. Mas não vou tratar disso detalhadamente, apenas para que vocês tenham ciência. Por favor, pode passar. Esse é o documento que eu falei, que é Princípios de Liturgia da IPB. Tá? Vocês podem pesquisar depois. Pode passar? Pode passar. Pronto. Agora a gente chega na segunda parte do texto de Gênesis. Como eu falei, nós estamos trabalhando Gênesis 4 e nós vamos... Deixa-me ver o controle do tempo. Nós estamos em Gênesis 4, vou pedir que vocês voltem para Gênesis 4. A partir do versículo 17 até o 25. A gente vai começar 17 e 18. Diz o seguinte, todos acharam? Todos estão em Gênesis 4? O que acontece depois que Deus fala com Caim? O que acontece depois que Deus diz a Caim que ele vai ser errante e assim por diante? A gente viu até o domingo passado, no versículo 16, que Caim se retira da presença do Senhor e vai habitar na terra de Nod, que é distante, é uma outra região distante do Éden, mais distante, se separa da sua família, daquele clã que se desenvolvia ali. Vamos agora para os versículos 17 e 18, vamos ver. E coabitou Caim com uma mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque,
Deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Vamos parar em Lameque, tá? A gente vai falar especialmente sobre Lameque. Pode passar. A gente vai ver, tem muito essa pergunta, com quem Caim casou? Né? Tem muitos, somente adolescentes, enfim, muita gente tem essa dúvida. Com quem Caim casou? Com o irmão? Gente, considerando que a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas, que eles viviam em torno de 900 anos, Caim pode ter casado com qualquer uma delas, irmã, prima ou sobrinha. Mas é óbvio que eram parentes, porque era o início da civilização. A história humana estava sendo construída. Primeira coisa. Aí lembrar disso, que as pessoas viviam mais de 800 anos, e isso aí eu já falei, Adão teve filhos e filhas, e quando isso aconteceu, quando Caim fez o que fez, Adão ainda tinha 300 anos, ou seja, ele viveu mais 600 e teve filhos e filhas. E imagine os filhos de Adão tendo filhos e filhas, e os filhos os outros e netos e assim por diante. Então ali a gente viu um crescimento muito grande. E aí a gente chega, o primeiro filho de Caim é Enoque, e Deus diz a Caim: você vai ser errante, vai sair como peregrino. O que é que Caim faz? O que é que Caim faz? Constrói uma cidade. Ele obedeceu a Deus? Viram a rebeldia contínua no coração de Caim? Permanece em desobediência. E mais, ele coloca o nome do próprio filho. Quem é que está sendo exaltado nessa cidade? O filho, a sua própria história. Então eles não se voltam para o Senhor. Estão vendo? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ver bem claramente a descendência da serpente e o descendente da mulher, a descendência. Quando a Bíblia fala isso, tanto fala de modo singular, quando fala o descendente da serpente, está se referindo, obviamente, a quem estava ali na serpente, e o descendente da mulher sobre Jesus Cristo, mas também tem um aspecto coletivo ali, um povo que anda à parte de Deus e que submete a Satanás, ainda que não queira. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É duro ouvir isso, é óbvio, mas a Bíblia diz, o Senhor é quem diz. E a descendência da mulher, que são aqueles que estão em Cristo. E aí vem o segundo Adão, aquilo que a gente já tinha dito. Então, a gente vê muito claro isso. Olhando para a descendência de Caim, a gente vê essa descendência de rebeldia a Deus, muito forte, muito presente. E aí a gente vê, expressão de rebeldia contra o Senhor, porque Caim monta uma cidade, constrói uma cidade, desejo de preservar seu nome, já a sua propriedade já começa a aparecer, tá? Então, quem estuda Karl Marx, a história é diferente, mas biblicamente nós estamos vendo como é que acontece o processo, onde isso começa, tá? Como era essa cidade? Provavelmente uma espécie de assentamento, aí está descrito, feito com palhas, pedra, madeira. É óbvio que não eram as construções que nós temos hoje, mas era um ajuntamento já, possivelmente murado, cercado. Por quê? Porque Caim tinha medo. Caim tinha medo de ser morto. Então ele fez uma cidade para se guardar, para se proteger também. Ele tinha essa necessidade de proteção. Pode passar. Aí a gente leu a descendência de Caim. A gente viu os filhos até chegar em Lameque. Gente, Lameque tem um ponto muito especial que a gente precisa parar para olhar, certo? Lameque é um personagem muito importante nessa história da descendência de rebeldia contra o Senhor. A partir do versículo 19, vamos ver o que é que diz até o 22? Lameque, vamos ler juntos? Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Pronto, até aí. O que é que a gente está vendo? Primeira coisa que a gente vê nesse texto, gente. Lameque toma para si 2 esposas. A ideia é que realmente ele toma de forma não consentida, digamos assim. 2 esposas. Espera aí. 2 esposas?
Quando Deus estabelece o matrimônio, vamos usar essa palavra, lá no início com Adão e Eva, ele diz o quê? Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a gente viu isso aqui a semana passada. Mas o que é que a gente vê aqui? O que é que Lameque está fazendo? Instituída a bigamia. Tem muita gente que diz assim, quem quer justificar o seu pecado. Mas a Bíblia não conta a história de homens que tiveram muitas mulheres. Salomão teve um harém. Davi teve quantas? E assim vai. Só que a gente não pode esquecer de onde essa história começa. Ela começa com Lameque, na descendência da serpente. Ou seja, rebeldia e desobediência contra o Senhor. Ninguém justifique a poligamia, a bigamia, o que quer que seja, biblicamente. Porque o que a gente está vendo é a desobediência ao Senhor, de forma clara, de forma muito clara. Então, ele toma para si, mas é a geração rebelde que faz isso. E Deus tolera a desobediência, como ele tolerou e tolera muita coisa ainda hoje. É apenas tolerância, mas a regra do Senhor é o casamento entre um homem e uma mulher. Ok? Seguindo. E aí, vem esses dois, e a gente vê, gente, os filhos de Lameque. De Ada vem Jabal, pais dos que habitam em tendas e criam gado. Vocês começam a ver aí essa civilização se formando, um grande número de pessoas já dominando a criação de gado, já a gente já pode usar essa palavra, tecnologia. Por que tecnologia? A gente tem às vezes a ideia equivocada que tecnologia é aquilo que a gente faz hoje. Só que tecnologia é sempre que o ser humano manipula a natureza, manipula os elementos naturais para responder às suas necessidades. Então aqui a gente vê desenvolvimento de tecnologia. A gente vê também que ele é pai de músicos, tocam harpa, lira e flauta. Aqui já desenvolvimento da arte, possivelmente de poemas, porque os poemas eram cantados, as músicas eram cantadas. Tubal-Caim vai trabalhar com todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A gente lê assim e passa rápido, mas imagina o que é, nessa época, com a realidade que eles tinham, desenvolver tecnologia para construir instrumentos cortantes de bronze e de ferro. É grande ou não é grande, gente? A civilização era civilização, eu não vou usar subdesenvolvida porque essa não é a palavra, mas aquela imagem que a gente tem, infelizmente, dos homens iniciais, dos primeiros seres humanos. E aí vem não é contradição, não é a palavra, mas a oposição entre a visão naturalista, que o homem é descendente de um primata que veio de uma evolução de espécies, uma espécie comum que tinha potencial para desenvolver todas as outras espécies, e aí ali vem e vai se dividindo aleatoriamente por meio qual é o princípio da evolução? É a seleção natural, mas é a que não é guiado. Mas vocês sabem aí a palavra que não está chegando na minha cabeça. Enfim, aleatórios, não guiados, sem qualquer intencionalidade, e aí chega num primata que lá depois, uma espécie de primata que se divide até chegar no ser humano, e aí os seres humanos se desenvolvem. Um processo não guiado, um processo aleatório, enfim. Essa é a visão que infelizmente muita gente tem. A Bíblia nos mostra que não foi assim. E Gênesis, como eu falei, a gente vai encerrar com isso quando chegar no final, é mostrar a historicidade de Gênesis. Gênesis consta como livro histórico. Essa narrativa é para ser lida como história, como algo que realmente aconteceu. E a gente está vendo aqui o início de uma civilização se desenvolvendo, crescendo. Por quê? Gente, nós temos a inteligência que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu os mandatos. Lembra que a gente falou dos mandatos? Mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. Aqui é um mandato cultural muito presente. Eles estão desenvolvendo sociedade, porque desde o começo o homem foi criado para isso. Isso não é consequência do pecado, pelo contrário, o pecado só deturpou. Isso aqui é graça de Deus na vida do ser humano, que permite que a gente continue crescendo, se multiplicando, criando sociedade, cultura, política, arte e assim por diante. E a gente está vendo isso presente nas histórias dos filhos de Lameque. Detalhe,
eram homens santos, consagrados a Deus? Sim ou não? O que eles estão fazendo? Eram homens santos consagrados a Deus? Não. O que eles estão fazendo? São coisas ruins? Não. São coisas boas? São. O nome disso é o quê? Graça comum. Os ímpios, as pessoas que estão fora da família do Senhor, digamos assim, fazem coisas grandes e belas e maravilhosas, que a gente olha e diz, glória ao Senhor, porque o Senhor lhe deu essa capacidade. Ainda que Ele diga, não, é minha. Eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu sou inteligente para fazer. A gente vai dizer, não é bem assim. Isso é graça comum. E a gente está vendo a graça comum aqui presente. Deus permitindo que essa civilização cresça e se desenvolva, ainda que esteja a parte dele. E é isso que a gente vê nessa história de Lameque. Só que a gente tem mais alguma coisa para ver sobre a história de Lameque, mas já são 11h52. Então a gente vai parar. E mais uma vez a gente abre para as perguntas. E graças a Deus nós estamos com o pastor Edson, com o pastor João. Cadê o... Se vocês tiverem, fiquem à vontade. Qualquer coisa a gente chama também. Os diáconos estão com os microfones. Você tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Tudo que foi abordado, levanta a mão aí, o microfone está para você. Tem? Então, se não tem, eu vou caminhar só mais um pouquinho. 8 minutos eu tenho. Ou tem? Tem alguma pergunta? Tá, então vamos lá. Porque a gente tem muita coisa ainda para ver, eu quero caminhar mais um pouquinho então, se os irmãos me permitem. Versículos 23 e 24 ainda sobre Lameque. Olha o que aqui vai dizer, vejam. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. O que foi que aconteceu com Lameque? Matou um homem. Eu coloquei aí um destacado porque quando a gente lê parece que ele matou 2 pessoas. Só que a gente tem aqui um poema. Olha só, arte, tá? Lameque transforma a sua rebeldia em arte. Ele faz um poema, possivelmente até cantado, já nessa época já tinha música, e ele faz um poema para exaltar isso que ele fez. Ele matou uma pessoa de forma desproporcional, gente. Olha o que ele vai dizer. Matei um homem porque me feriu, um rapaz porque me pisou. Ou seja, ele matou uma pessoa porque a pessoa fez isso com ele. Possivelmente um desencontro, ele sei lá o que aconteceu, pisou em Lameque e Lameque mata esse rapaz. E olha que coisa ainda extraordinária a gente vê aqui, ó. Quando Caim mata Abel, Deus diz o que a Caim, quando ele fica com medo de ser morto? Quem ele matar vai ser punido 7 vezes. Só que quem é que diz isso a Caim? Deus. O que é que a gente está vendo aqui? O próprio Lameque está dizendo, 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Quem é que está dizendo 70 vezes 7? É Deus? Quem é? O que é que a gente está vendo aqui? Ele assume o lugar de Deus. Olha o tamanho da rebeldia. Ele pega uma fala que era do próprio Deus e traz para si. Bem, se de Caim é 7 vezes, se alguém me matar é punido 70 vezes 7. Estão vendo o tamanho da rebeldia? Isso é importante para a gente entendendo como essa civilização se desenvolve até chegar em Noé. É muito importante que a gente entenda esse contexto de rebeldia crescente para entender o que aconteceu em Noé. Certo, meus irmãos? E aí a gente vê Lameque tomando o lugar de Deus. E Mateus 18, quando Jesus diz sobre perdão. Gente, Lameque está falando sobre vingança. 70 vezes 7. Onde é que a gente vê esse número? Quem é que usa 70 vezes 7? O que é que ele vai dizer? Perdoe. Viram a oposição dos descendentes da serpente, mas olha o Senhor o que é que diz. Perdoe 70 vezes 7. Maravilhoso, não é?
Louvado seja o Senhor. Vamos encerrar. 5 minutos. Pronto, a gente encerra por aqui. Alguma questão mais? Só um minutinho que tem aqui. Na questão dos estudos científicos sobre o evolucionismo, quando você falou aí da criação, que eles utilizavam instrumentos de ferro, de minérios como bronze, eles já estavam na era paleolítica. Quando se fala da saída ali do Jardim do Éden e da idade que já tinha Adão e Eva, então já havia um período longo aí, provavelmente de mais de 1000 anos, não é? Assim, entre aspas, porque a gente não tem uma isso aí são, apesar de nós cremos no criacionismo, isso daí é uma, como é que eu posso dizer? É uma teoria ainda, porque cientificamente se estuda uma parte. E pelo criacionismo nós vemos pelos os relatos bíblicos e o que nós cremos. Glórias a Deus por isso, né? Então já estava provavelmente na era paleolítica, casando com as ciências, vamos dizer assim. Tá. Então há uma compreensão melhor para nós, não é? De que o homem casando uma coisa com a outra, porque a própria ciência hoje ela já acredita, entre aspas, né, muitas vezes, que nós viemos da criação divina, certo? Tá, veja. Certo? Terminou? Já está chegando, ele já está acreditando nisso. Então, o que acontece? Quando você disse da sabedoria que o homem tinha, realmente, porque já havia a descoberta do fogo, e eles já podiam ali fundir os minérios, não é? Então, o homem já tinha uma sabedoria muito grande. Certo. Vamos lá. Essa resposta eu acho que eu não consigo dar em 2 minutos, não. Pastor, e agora? Posso seguir? Vamos lá, eu tenho 2 minutos, tá? Eu não vou conseguir fechar em 2 minutos. Se eu não responder, você me diz, porque aí eu tento, assim, completar. Vamos lá. Tá bom. Quando você diz assim, estava na era X ou Y, certo? Do paleolítico, sei lá, dessas divisões todas que a gente estuda na escola, e aí estão os adolescentes, louvado seja Deus porque eles estão aqui, e os jovens. O que é que acontece? Nós precisamos entender que isso diz respeito a um paradigma da ciência. E eu falei sobre isso rapidamente na aula passada, certo? Aquilo que a gente conhece como ciência não é um bloco fechado de unanimidade. Digamos que existem divisões ali dentro. E existe esse paradigma naturalista, que é essa forma de conceber não somente a origem do homem, como a origem de todas as coisas, porque vem do Big Bang, passa pelo processo evolucionário pensando na vida na Terra, há bilhões e bilhões de anos. O Big Bang é o quê? 13,8 bilhões, é isso? Alguém me corrija aí se eu estiver errada. Qual é? Mas bilhões? Bilhões de anos, pronto. Então se coloca como tendo começado lá, com aquele átomo primordial que explodiu, que tinha matéria suficiente, conteúdo suficiente para gerar todas as coisas. Extremamente aquecido, bum, explode, se expande ao longo de bilhões e bilhões de anos até chegar na Terra, que tem, não sei qual é a idade, que eu não sei, não vou lembrar de tudo agora, mas enfim, aí vem a tal da ameba que se desenvolve e vai até chegar no ser humano. Quando a gente tenta ajustar isso à visão bíblica, a gente comete um erro absurdo, porque a gente vai esvaziar o conteúdo bíblico. Veja, nessa perspectiva, para a gente dizer assim, eles estão desenvolvendo essa tecnologia de ferro de bronze porque nós estamos na idade X. O homem já fez o domínio sobre o fogo, então a gente está assumindo esses pressupostos. Nós estamos assumindo que essa evolução aconteceu. Epa, a Bíblia não diz que foi assim. A Bíblia diz que o homem foi criado por Deus num dado instante, num dado momento. A Bíblia fala de uma família, e veja que é muito claro, gente, essa descendência está sendo construída de maneira muito clara. É Adão, Eva, Caim, Abel, Abel morre, Caim, os filhos de Caim, um pouco à frente de Caim, Lameque, os filhos de Lameque têm Deus deu a eles essa condição.
Então, a Bíblia está nos mostrando que foram ações específicas, numa família específica, que começa o processo e começa a história. Do outro lado, a gente vai ver a parte religiosa. A gente vai ver daqui a pouco, né, nos próximos domingos, que quem substitui Abel é Sete, não é isso? 7. De 7 vem a descendência que busca a Deus. Então, a gente vai ver isso muito claro. Mas a Bíblia faz referência a eles, certo? A essas pessoas como sendo essas pessoas que desenvolveram tecnologia. E essas tecnologias. É claro que a civilização se desenvolve, é claro que com o tempo, tecnologias outras se desenvolvem até chegar ao dilúvio. Se a gente vai nessa linha de dizer, olha, é porque aqui já tinha acontecido esse processo, essas eras já tinham passado, os dinossauros já tinham sido extintos, nós estamos assumindo um compromisso com a visão naturalista. E a gente vai ter problema com isso. Porque ela vai esvaziar, gente, o evolucionismo teísta ou a teologia evolucionista, eu não sei como é que chama aí, tem as duas coisas eu acho, eles são um prejuízo absurdo para a nossa fé. Porque eles vão esvaziar Adão e Eva. Se o homem vem de um processo, onde está Adão? Onde está Eva? Para quem pensa assim, eles foram desse grupo que estava lá no começo, desses homens que estavam em desenvolvimento. Deus pega um casal e diz assim, são vocês, deixa o resto, deixa eu começar aqui a história com vocês. Não é isso, tá? Não é assim. A Bíblia fala de um começo, Jesus se refere a Gênesis como sendo histórico, e aí a gente precisa compreender dessa maneira. No entanto, a pergunta que não quer calar, o que é que se faz com a visão da ciência? De novo, a ciência não é um bloco. Existem paradigmas na ciência. Existe paradigma na ciência que explica essa ideia de eras. Ela está relacionada com o dilúvio. Por quê? Onde é que essa história de eras ela acontece? A partir dos estudos dos fósseis, não é isso? Não é a partir disso? Desses fósseis, dessa busca aí, enfim. Mas existe uma forma de enxergar e de ler esses registros que são compatíveis com a visão bíblica porque estão relacionados com o dilúvio. Eu disse a vocês a semana passada que tinha aí uns programas interessantes, não vou usar nem interessantes, muito importantes na internet que nos ajudam a compreender isso. Eu não sei se vocês terão condição de assistir, mas a gente teve um debate a semana passada, eu falei sobre ele semana passada, um debate com Adalto Lourenço, eu não sei quantos de vocês conhecem, mas Marcos Eberlin e Pedro alguma coisa que é até aqui de Recife, 3, contra 3 representantes da visão naturalista aqui no Brasil. Foram 10 horas de debate, ininterruptas, e eles vão discutir essas questões. A Terra tem esses milhares e milhares de anos? Esses fósseis realmente falam o que eles dizem que falam? Acontece, gente, que essa visão naturalista, ela é cheia de pressupostos de fé. Vou usar isso, tá? São respostas que não são construídas, muitas brechas nela. Essa não é uma visão coesa, essa visão evolucionista. Ela não é uma visão coesa, não é um dogma, como ela aparece como um dogma, mas ela não é tão certa como se diz, como se prega. Pelo contrário, ela é cheia de brechas que vão sendo construídas como, olhe, mas veja, aí vem as suposições e as crenças. Ela também é baseada em crenças. Se nós temos a fé de que o Senhor criou todas as coisas, eles têm a fé que as coisas foram criadas aleatoriamente, porque muita coisa é fé. Então, não é uma teoria consolidada no sentido de completamente explicada, fechada, com as suas comprovações. Ela é consolidada porque ela a academia, as escolas, elas têm compromisso com essa teoria e passa para a gente dessa forma. Mas não é assim esse ouro 18 como se pinta. Então, só para começar, tá? Então, a gente não pode fazer essa junção, não, porque a gente vai ter prejuízo. Gênesis é histórico e existem elementos da ciência hoje que mostram de forma coerente essa visão bíblica, tá? A gente precisaria de tempo para ver, mas aí vocês já podem ver esse debate e ver o canal Fé e Ciência na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O doutor Marcos Eberlin
ele faz uma série de entrevistas com especialistas de áreas as mais diversas para falar sobre esses assuntos, de áreas diferentes, para falar sobre esses assuntos. Tem conteúdo à vontade. Tem um livro que eu gostaria de sugerir, que é A Caixa Preta de Darwin, que fala sobre as fragilidades da teoria evolucionista. Então, quem quiser, de Mike Birri, mas foi traduzido para o português pelo Dr. Marcos Eberlin, tá? Então, Anti-Evidência, a Caixa Preta de Darwin, Fomos Planejados. Gente, Fomos Planejados é um livro maravilhoso de Marcos Eberlin, que mostra essa outra visão de que a evolução não explica a formação humana, de jeito nenhum. Bia. Não, eu acho que é importante isso que você falou da ciência. É importante o que você falou da ciência não ser um bloco fechado. São teorias variadas, né? Pessoas pensam diferentes e são buscas. Eles estão o tempo todo buscando. As coisas mudam, né? Eles falam, até no programa eu vi um pouco, e aí ele fala, né? Você tem um modelo e você começa a estudar, duvidar do modelo para trazer comprovações, né? Então não é certo, não é convicto, não é uma coisa dada como certa entre os acadêmicos que o evolucionismo é o correto. Cabeça. Isso. Porque você aprende desde pequenininho que é assim, né? Você cresce escutando isso, como se isso fosse todos os cientistas pensassem dessa forma. E não é, né? Então, vem a questão da nossa fé, do que a gente acredita, como você diz, do que vem sendo construído de história, né? E vem as dúvidas das pessoas, e aí eles vão buscando as suas teorias. Se a gente começar a fazer um paralelo entre o que eles pensam, botando meio que em dúvida a Bíblia, a gente vai realmente ter prejuízo. E aí outra coisa que eu queria dizer também é que dia após dia, coisas que eram duvidosas para eles, vêm sendo comprovadas. E nesse programa eles falam sobre a idade da Terra, né? Sobre a Terra nova e etc. Que as coisas foram criadas, elas não vieram evoluindo, envelhecendo e etc. Então é bom que o crente ele tenha em mente essa visão, né? Para que não tenha um prejuízo. Ok. Uma coisa que a gente pode, para fechar, não diga assim, a Bíblia diz isso, a ciência diz isso. Porque você está fazendo uma oposição equivocada. Você vai dizer assim, a ciência diz isso. Mas a ciência também diz isso, porque existem paradigmas diferentes. E existe um paradigma que se contrapõe à visão naturalista de que as coisas evoluíram. Tem ciência, cientista, importantíssimo. Esse livro, para vocês terem uma ideia, o Anti-Evidência, de Marcos Eberlin, ele foi comentado por 3 prêmios Nobel, somente, que endossaram o livro dele. Foi lançado primeiro lá fora e depois para cá. E o que é que ele mostra? A vida não foi feita aleatoriamente, de modo natural, sucessivo, e como a gente conhece. A vida foi criada. Então, é ciência, tá? Então, não é Bíblia contra ciência, é ciência e ciência. E aí tem a Bíblia iluminando isso. E muitos deles, isso. E muito, é porque é a teoria do design inteligente. Eu não vou falar sobre isso aqui, senão a gente vai embora até 2 da tarde. Quem quiser saber mais, não falte o próximo domingo. Então, guarde, só um minuto para orar. Agradecemos a Isabela pela exposição, pela dedicação e pelo cuidado em passar essas informações tão importantes para a gente. Vamos orar, amados. Vamos ficar em pé. Senhor, nós te agradecemos por tudo que pudemos aprender nesse dia, nessa manhã. Ó Deus, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa as nossas famílias, leve-nos debaixo da Tua proteção para as nossas casas. Te agradecemos pelo alimento que o Senhor proporciona a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. À noite, 18 horas, continuamos na presença do Senhor. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida.
por mim.